Existem momentos na vida em que o céu parece gritar mais alto, e este é um deles. Você não chegou aqui por acaso, não agora, não neste exato instante em que seu coração mais precisa ouvir estas palavras. Padre Pio, aquele santo que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, deixou mensagens específicas para a época que estamos vivendo. Mensagens que foram guardadas às 7 chaves, esperando o momento certo para serem reveladas. E esse momento é agora. Talvez você esteja lendo isso com lágrimas nos olhos. Talvez a dor esteja tão forte que mal consegue respirar. Pode ser que as contas estejam vencidas, que o diagnóstico tenha tirado seu sono ou que alguém que você ama tenha partido. Mas quero que você saiba de algo. Padre Pio viu você. Sim, você mesmo. Em suas visões místicas, ele viu cada coração partido que estaria lendo estas palavras hoje e deixou algo especial preparado. No comentário fixado está o livro digital que mudou a vida de milhares de pessoas em situações impossíveis. Pegue agora, porque em momentos como este precisamos de toda a ajuda divina possível. Sabe o que mais impressiona nas previsões de Padre Pio? Ele disse que haveria uma época em que as pessoas estariam tão perdidas, tão desesperadas, que Deus mandaria sinais claros e inequívocos. Sinais que não deixariam dúvidas sobre sua presença. E esses sinais começariam a aparecer justamente quando tudo parecesse perdido. Quando a medicina dissesse não, quando o banco negasse o crédito, quando o amor parecesse acabado. É nesse exato momento que o céu se move. Escreva, Padre Pio, interceda por mim, se você sente que precisa urgentemente de um milagre, porque algo extraordinário está para acontecer na sua vida e você precisa estar preparado. Não é coincidência que esta mensagem encontrou você hoje. Cada palavra aqui foi inspirada para tocar exatamente a ferida que você carrega, para curar exatamente a dor que não conta para ninguém. O que vou compartilhar nas próximas páginas não é apenas mais uma mensagem religiosa. É um aviso urgente, uma preparação para algo que está prestes a acontecer em sua vida. Padre Pio foi muito claro. Nos últimos tempos, Deus escolheria pessoas específicas para receberem graças extraordinárias. Pessoas que foram provadas pelo fogo do sofrimento, que conheceram o vale da sombra da morte, que sentiram o abandono e a solidão. Se você é uma dessas pessoas, prepare seu coração. Digite Amém e continue lendo, porque sua vida está prestes a mudar de uma forma que você nunca imaginou possível. O relógio marcava 3 horas da madrugada, quando Padre Pio teve a visão mais perturbadora de sua vida. Era setembro de 1968, apenas dias antes de sua morte, e o que ele viu naquela noite ficou registrado em cartas que só agora estão sendo completamente compreendidas. Ele viu nosso tempo. Viu você acordando de madrugada sem conseguir dormir, com o peso do mundo nos ombros. Viu as mães chorando pelos filhos doentes, os pais desesperados sem ter como colocar comida na mesa, os casamentos destruídos, as famílias separadas. Mas o que mais impressionou naquela visão não foi o sofrimento, foi o que vinha depois dele. Padre Pio viu uma onda de milagres tão grande, tão poderosa, que ele mesmo teve dificuldade em descrever. Ele disse que seria como se o próprio Cristo descesse novamente à terra, não em corpo, mas em graças. Cada pessoa que tivesse mantido a fé, mesmo no meio do caos, receberia uma recompensa que ultrapassaria toda a compreensão humana. Você precisa entender algo fundamental sobre o momento que estamos vivendo. Não é apenas mais uma crise, é o que Padre Pio chamou de a grande peneira divina. Deus está separando o trigo do joio, está identificando aqueles que permaneceram fiéis, mesmo quando tudo conspirava contra a fé. Se você está lendo isso com o coração partido, mas ainda acreditando, você passou no teste. Comente. Eu passei no teste divino, se mesmo com todas as dificuldades, você ainda acredita que Deus tem um plano para a sua vida.
Deixe-me contar algo que poucos sabem sobre as previsões de Padre Pio. Ele disse que haveria sinais específicos que antecederiam os grandes milagres. O primeiro sinal seria o aumento exponencial das doenças, especialmente aquelas que a medicina não conseguiria explicar ou curar completamente. O segundo seria a crise financeira global, que deixaria até os mais ricos preocupados. O terceiro seria a quebra das estruturas familiares tradicionais. Você está vendo esses sinais? Claro que está. Eles estão por toda parte. Mas aqui está o segredo que Padre Pio revelou apenas para seus confessores mais próximos. Cada um desses sinais negativos seria seguido por uma graça ainda maior. Para cada doença incurável, haveria curas milagrosas que deixariam os médicos sem explicação. Para cada crise financeira, haveria provisões sobrenaturais que não fazem sentido matemático. Para cada família destruída, haveria restaurações que pareceriam impossíveis aos olhos humanos. Se você precisa urgentemente de uma dessas graças, o livro digital, no comentário fixado, tem as orações específicas que Padre Pio ensinou para cada situação. Milhares já receberam seus milagres através dessas orações. Sabe o que mais me impressiona nas visões de Padre Pio? Ele viu pessoas específicas, descreveu situações que são idênticas às que você está vivendo agora. Ele viu a mulher que descobriu o câncer e não tem como pagar o tratamento. Viu o homem que perdeu o emprego depois de décadas de dedicação. Viu o jovem lutando contra a depressão, pensando que a vida não vale mais a pena. E para cada um deles, ele viu a solução chegando de forma sobrenatural. Tem uma frase de Padre Pio que sempre me emociona profundamente. Deus nunca chega atrasado, filho. Quando ele demora, é porque está preparando algo muito maior do que você pediu. Pense nisso. Quantas vezes você orou e parece que Deus não ouviu? Quantas lágrimas você derramou achando que estava sozinho? A verdade é que cada lágrima foi contada, cada oração foi ouvida, cada sofrimento foi anotado. E agora, neste exato momento, a recompensa está sendo preparada. Escreva: meu milagre está chegando, se você sente no fundo do seu coração que algo está para mudar. Porque Padre Pio foi claro. Haveria um momento específico em que as comportas do céu se abririam, um momento em que tantas bênçãos cairiam que as pessoas não teriam como conter. Lágrimas de tristeza se transformariam em lágrimas de alegria. Desespero se transformaria em testemunho. Doença se transformaria em saúde. Pobreza se transformaria em prosperidade. Mas tem um detalhe crucial que você precisa saber. Padre Pio disse que esses milagres não viriam para todos, apenas para aqueles que estivessem com o coração preparado. E como se prepara o coração? Primeiro, reconhecendo que você não está sozinho, que nunca esteve. Segundo, entendendo que seu sofrimento tem um propósito divino que logo será revelado. Terceiro, e mais importante, abrindo-se completamente para receber o que Deus preparou. Você sabe qual era o maior medo de Padre Pio? Que as pessoas não reconhecessem o tempo da visitação divina, que estivessem tão focadas nos problemas que não perceberiam as soluções chegando. Por isso, ele deixou instruções específicas, sinais claros que indicariam quando o momento chegou. E todos esses sinais estão acontecendo agora. O aumento das aparições marianas pelo mundo, os testemunhos de curas inexplicáveis se multiplicando, pessoas tendo sonhos proféticos e visões, crianças falando sobre anjos. Tudo isso estava previsto. Declare: eu reconheço os sinais. Se você também está percebendo que algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual, porque não é imaginação sua, não é coincidência, é o cumprimento literal do que foi profetizado. E você, querido, você foi escolhido para fazer parte disso. Não importa o quanto você se sinta indigno ou pequeno. Deus escolhe os humildes, os quebrantados, os que foram provados pelo fogo.
E se você chegou até aqui, é porque você é um deles. Era uma quinta-feira comum quando Maria Lúcia recebeu a notícia que destruiria qualquer pessoa. O médico foi direto. 3 meses de vida no máximo. O câncer havia se espalhado por todo o corpo. Ela saiu do hospital sem conseguir chorar, sem conseguir pensar, apenas repetindo mentalmente as palavras de Padre Pio que sua avó sempre dizia: quando Deus fecha uma porta, ele já abriu uma janela que você ainda não viu. Então, naquela noite, algo extraordinário aconteceu. E o que aconteceu com Maria Lúcia é exatamente o que está para acontecer com você. Padre Pio tinha uma compreensão profunda sobre o sofrimento humano. Ele mesmo carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, sangrando diariamente, sentindo as dores da crucificação. E foi através dessa dor que ele compreendeu o maior segredo do universo. Deus permite o sofrimento apenas quando está preparando uma glória ainda maior. Cada lágrima que você chorou foi um investimento no seu milagre. Cada noite sem dormir foi uma preparação para o seu testemunho. Você precisa entender algo que mudará completamente sua perspectiva. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, algo está acontecendo no mundo espiritual. Anjos estão sendo mobilizados com seu nome. Portas que estavam fechadas há anos estão sendo abertas. Pessoas estão sendo movidas para ajudá-lo sem nem saber por quê. Digite: eu recebo minha bênção agora, porque a fé é a chave que destrava o sobrenatural. No livro digital, que está no comentário fixado, você encontrará relatos documentados de pessoas que viveram essa realidade. Não deixe para depois. Pegue agora. Voltando à história de Maria Lúcia. Naquela noite, depois do diagnóstico devastador, ela teve um sonho. Padre Pio apareceu para ela, não como aparece nas imagens religiosas, mas vivo, sorridente, cheio de luz. Ele disse apenas 3 palavras: ainda não acabou. No dia seguinte, uma amiga que não via há anos ligou do nada. Disse que teve um sonho estranho e que precisava pagar um tratamento experimental para alguém. Hoje, 5 anos depois, Maria Lúcia está completamente curada. Os médicos não têm explicação, mas nós temos. Sabe por que estou contando essa história? Porque Padre Pio revelou que nos últimos tempos Deus usaria histórias reais de milagres para fortalecer a fé dos escolhidos. E você é um dos escolhidos. Como eu sei? Porque você ainda está aqui, lendo, acreditando, mesmo quando tudo diz para desistir. Isso não é força humana, é graça divina operando em você. Escreva: a graça divina opera em mim, e sinta a presença de Deus confirmando estas palavras. O que muitos não sabem é que Padre Pio deixou um mapa espiritual para os tempos difíceis. Ele disse que haveria 3 ondas de milagres. A primeira onda seria de cura física. Doenças consideradas incuráveis desapareceriam sem explicação médica. A segunda onda seria de restauração financeira. Dívidas impossíveis seriam quitadas, oportunidades surgiriam do nada. A terceira onda seria de reconciliação. Relacionamentos destruídos seriam restaurados. Famílias separadas se reuniriam. Agora preste atenção no que vou dizer, porque isso é crucial. Estamos entrando na convergência das 3 ondas. Isso significa que milagres que normalmente aconteceriam separadamente estão acontecendo simultaneamente. Pessoas estão sendo curadas e ao mesmo tempo recebendo bênçãos financeiras. Casamentos estão sendo restaurados junto com a saúde dos filhos. É um tempo de graça multiplicada que não se via desde os tempos bíblicos. Mas Padre Pio também alertou sobre algo importante. Ele disse que o inimigo tentaria roubar esses milagres através da dúvida. Por isso, muitas vezes, logo antes do milagre acontecer, vem a pior tempestade. É como se todo o inferno se levantasse para impedir sua bênção. Se você está passando pelo pior momento da sua vida agora,
Isso não é sinal de abandono divino. É sinal de que seu milagre é tão grande que o inimigo está desesperado para impedi-lo. Comente: meu milagre é maior que minha tempestade, e declare sua vitória. Deixe-me compartilhar outro segredo que Padre Pio revelou apenas no leito de morte. Ele disse que Deus mostraria sua glória de forma tão evidente que até os ateus se ajoelhariam. E como isso aconteceria? Através de pessoas comuns, pessoas quebradas, pessoas que o mundo considerava perdidas. Deus escolheria exatamente aqueles que todos abandonaram para mostrar seu poder. Se você se sente abandonado, esquecido, deixado para trás, parabéns. Você é o candidato perfeito para o próximo grande milagre de Deus. Tem uma oração que Padre Pio fazia todos os dias, que quero compartilhar com você. Mas antes, preciso dizer que esta oração tem um poder sobrenatural comprovado. Milhares de pessoas relataram mudanças imediatas após fazê-la com fé. A versão completa está no livro digital gratuito no comentário fixado, mas não espere. Cada minuto que você adia pode ser um minuto a mais de sofrimento desnecessário. A verdade é que estamos vivendo o tempo mais extraordinário da história da humanidade. Nunca antes tantas profecias se cumpriram simultaneamente. Nunca antes o céu esteve tão próximo da terra. E você, meu querido, foi escolhido para testemunhar e participar disso. Não é sorte, não é coincidência. É eleição divina. Você foi marcado desde o ventre da sua mãe para este momento. Todas as suas dores, todas as suas lutas foram uma preparação para o que está por vir. Declare: eu fui escolhido por Deus, e sinta o poder dessas palavras transformando sua realidade agora mesmo. O telefone tocou às 2 da manhã. Do outro lado da linha, uma voz desesperada: meu filho está morrendo. Os médicos disseram que não passa desta noite. Já era uma mãe que havia encontrado uma antiga oração de Padre Pio na internet. Ela não era particularmente religiosa, mas naquele momento de desespero absoluto, algo dentro dela disse para tentar. O que aconteceu nas próximas 3 horas desafia toda a lógica médica e confirma tudo que Padre Pio previu sobre nossos dias. Você precisa entender que não estamos falando de teoria religiosa ou filosofia abstrata. Estamos falando de poder real, tangível, mensurável. Padre Pio disse que chegaria um tempo em que o véu entre o céu e a terra seria tão fino que milagres aconteceriam com uma frequência que assustaria até os mais crentes. Esse tempo é agora. Neste exato segundo, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual. Aquilo que te prende há anos está perdendo força. A criança daquela mãe desesperada hoje tem 17 anos, joga futebol e quer ser médico. Os próprios médicos que declararam sua morte iminente não conseguem explicar o que aconteceu naquela madrugada. Os exames mostravam falência múltipla dos órgãos. 3 horas depois, tudo funcionando perfeitamente. Mas eu sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Foi o poder de Deus respondendo ao clamor de um coração desesperado. Escreva: Deus ouve meu clamor, se você também precisa de um milagre urgente, porque Ele está ouvindo agora mesmo. Tem algo que Padre Pio disse que a Igreja manteve em segredo por décadas, com medo de criar falsa esperança. Mas chegou a hora de revelar. Ele disse que nos últimos dias, antes da grande renovação espiritual da humanidade, Deus derramaria uma graça especial chamada a misericórdia final. Seria um período onde pecados imperdoáveis seriam perdoados, doenças incuráveis seriam curadas, situações impossíveis seriam revertidas. E o gatilho para receber essa graça? Simplesmente acreditar que ela existe. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu já acreditei tanto e nada aconteceu. Deixe-me dizer algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Cada vez que você acreditou e aparentemente nada aconteceu, na verdade algo grandioso estava sendo construído no mundo espiritual.
é como uma represa. Cada oração, cada ato de fé, cada lágrima derramada foi adicionando água atrás dessa represa. E agora, neste momento profético que estamos vivendo, a represa está prestes a se romper. No livro digital do Comentário Fixado tem um capítulo inteiro sobre como reconhecer quando sua represa espiritual está prestes a se romper. É leitura obrigatória para quem precisa de um milagre urgente. Padre Pio tinha uma capacidade sobrenatural de ler almas. Ele via o passado, presente e futuro das pessoas. E uma das coisas que mais o perturbava era ver quantas bênçãos as pessoas perdiam por desistir um dia antes do milagre. Ele dizia: se soubessem o que Deus preparou para o dia seguinte, nunca desistiriam hoje. Por isso, se você está pensando em desistir, se está no seu limite, saiba que isso é sinal de que você está a horas, talvez minutos, do seu breakthrough. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo pessoalmente e que confirma tudo isso. Havia uma situação na minha vida que parecia sem solução. 15 anos lutando contra o mesmo problema. Gastei tudo que tinha e não tinha buscando solução. Até que numa madrugada, quebrado financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, eu encontrei um manuscrito de Padre Pio que falava sobre a hora mais escura antes do amanhecer. Ele dizia que Deus sempre, sempre age no momento de maior escuridão. Comente: minha hora mais escura acabou, porque ao declarar isso, você está ativando uma lei espiritual poderosa. O manuscrito dizia algo ainda mais impressionante. Padre Pio afirmava que existem momentos na história onde portais espirituais se abrem. Nesses momentos, orações que normalmente levariam anos para serem respondidas são atendidas instantaneamente. Milagres que desafiam as leis da física acontecem rotineiramente. E o mais incrível, estamos vivendo um desses momentos agora. Os sinais estão por toda parte. Crianças nascendo com dons espirituais, aparições aumentando, conversões em massa, curas inexplicáveis se multiplicando. Mas aqui está o que ninguém está dizendo. Esses portais não ficam abertos para sempre. Padre Pio foi específico. Ele disse que haveria uma janela de tempo onde o impossível se tornaria possível, mas que muitos perderiam por não acreditar ou por não agir. É por isso que você precisa agir agora. Não amanhã, não semana que vem. Agora declare: eu recebo meu milagre agora, e sinta a atmosfera ao seu redor mudando. Sabe o que diferencia aqueles que recebem milagres daqueles que continuam sofrendo? Não é merecimento, porque ninguém merece a graça. Não é perfeição, porque todos somos falhos. É simplesmente a capacidade de receber. Muitas pessoas oram pedindo, mas poucos abrem as mãos para receber. Padre Pio dizia que o maior pecado não é duvidar de Deus, é duvidar do amor de Deus por nós. É achar que nosso problema é grande demais, nosso pecado é imperdoável, nossa situação é impossível demais para Ele resolver. Quero que você faça algo agora. Pare por um segundo e coloque a mão no coração. Sinta ele batendo. Cada batida é Deus dizendo: eu não desisti de você. Se Ele quisesse, seu coração pararia agora. Mas não para. Continua batendo. Continua bombeando vida. Isso é graça. Isso é amor. Isso é Deus dizendo que sua história ainda não acabou, que o melhor ainda está por vir. Tem um exercício poderoso no livro digital que ensina como sintonizar seu coração com o coração de Deus. Pessoas relatam sentir a presença divina imediatamente após fazê-lo. A verdade que Padre Pio descobriu através de suas visões é que cada pessoa tem um momento designado para seu grande milagre. Um momento onde todas as peças se encaixam, onde o impossível acontece, onde a glória de Deus se manifesta de forma inegável. Para alguns, esse momento foi ontem. Para outros, será amanhã. Mas para muitos, esse momento é agora.
Se você sentiu algo se mexer dentro de você, lendo estas palavras, se sentiu calor, arrepio, vontade de chorar, é porque seu momento chegou. Digite: meu momento é agora, e prepare-se para testemunhar o poder de Deus na sua vida. José Roberto tinha vendido tudo: o carro, os móveis, até a aliança de casamento. O tratamento da filha havia consumido cada centavo que conseguiu juntar, pedir emprestado ou mendigar. Naquela terça-feira, ele tinha exatamente R$ 7 no bolso e uma decisão terrível para tomar: comprar remédio ou comida. Foi quando encontrou um senhor idoso na farmácia que mudaria absolutamente tudo. O senhor, sem conhecê-lo, pagou não só o remédio, mas disse algo que o fez chorar ali mesmo. Padre Pio apareceu em meu sonho e disse para vir aqui hoje. O que aconteceu depois disso confirma tudo que estou prestes a revelar. Padre Pio tinha um entendimento profundo sobre como Deus opera seus milagres financeiros. Ele dizia que Deus não está interessado em nos dar apenas o suficiente para sobreviver. Ele quer nos dar abundância para que possamos ser bênção na vida de outros. Mas existe um bloqueio espiritual que impede muitas pessoas de receberem essa abundância. É o que Padre Pio chamava de mentalidade de escassez. Quando acreditamos que não há o suficiente, que Deus tem recursos limitados, nós mesmos fechamos a torneira celestial. A filha de José Roberto não apenas foi curada completamente, como hoje, aos 15 anos, é uma das jovens cientistas mais promissoras do país, com bolsa integral numa das melhores universidades. E José Roberto descobriu que o senhor idoso da farmácia era dono de uma rede de empresas e estava procurando alguém com exatamente o perfil dele para um cargo executivo. Hoje, ele ganha em um mês o que antes não conseguia juntar em um ano. Escreva: Deus multiplica minha provisão se você também precisa de um milagre financeiro urgente. Mas deixe-me contar o que Padre Pio realmente disse sobre provisão divina que as pessoas não sabem. Ele teve uma visão onde viu cofres enormes no céu, cada um com o nome de uma pessoa. Esses cofres estavam cheios de bênçãos materiais, financeiras, oportunidades de negócios, ideias milionárias. Mas a maioria estava trancada. Sabe qual era a chave? Gratidão. Simples assim. Gratidão pelo pouco abre a porta para o muito. Gratidão na escassez atrai abundância. No livro digital que está no comentário fixado, tem um protocolo de 21 dias de gratidão que Padre Pio ensinou secretamente. Pessoas que fizeram esse protocolo relatam multiplicação financeira que desafia a matemática. Não é pensamento positivo, é lei espiritual. Mas você precisa pegar o livro agora, porque cada dia que passa sem aplicar esse protocolo é um dia a mais de escassez desnecessária. Agora vou revelar algo que poucos padres têm coragem de falar. Padre Pio disse que nos últimos tempos haveria uma grande transferência de riquezas. O dinheiro que está nas mãos erradas seria sobrenaturalmente transferido para as mãos dos justos. Não por roubo ou desonestidade, mas por movimento divino. Negócios faliriam inexplicavelmente e seus recursos iriam para pessoas de coração puro. Heranças inesperadas apareceriam. Oportunidades impossíveis surgiriam. Comente: eu recebo minha transferência de riqueza, e entre na fila dessa distribuição divina. Você precisa entender que sua situação financeira atual não é punição divina. Padre Pio era enfático sobre isso. Deus não usa pobreza para ensinar lição. A pobreza é resultado de um sistema corrompido, de injustiça social, de opressão espiritual. Mas Deus está prestes a virar essa mesa. Assim como Jesus expulsou os vendedores do templo, Ele está prestes a expulsar a miséria da vida dos seus filhos. Tem uma história que Padre Pio contava que sempre me emociona. Um homem pobre foi orar no santuário e disse: Senhor, não peço riqueza, apenas o suficiente para viver. E ouviu uma voz interior respondendo: Filho, você me ofende pedindo tão pouco.
Eu sou dono do ouro e da prata. Peça conforme minha capacidade de dar, não conforme sua capacidade de imaginar. Esse homem mudou sua oração e em 6 meses estava administrando uma fortuna que usou para construir orfanatos e hospitais. A questão não é se Deus quer você próspero. A questão é se você está pronto para administrar a prosperidade que Ele quer te dar. Padre Pio dizia que muitos milagres financeiros são adiados porque Deus sabe que o dinheiro destruiria a pessoa naquele momento. Por isso, antes da bênção financeira, sempre vem a preparação do caráter. Se você tem sido provado, testado, refinado, é porque está sendo preparado para algo muito grande. Digite: estou pronto para minha abundância, e declare sua prontidão espiritual. Mas aqui está o segredo dos segredos que Padre Pio revelou. Existe uma oração específica, uma declaração que, quando feita com fé absoluta, destrava imediatamente os recursos celestiais. Não é fórmula mágica, é alinhamento espiritual. Quando você declara essa oração, você está literalmente abrindo uma conta corrente no banco do céu. E o mais impressionante, os juros são pagos em forma de milagres. Deixe-me ser muito claro sobre algo. O que está para acontecer na sua vida financeira não tem precedentes. Não estamos falando de pagar as contas no fim do mês. Estamos falando de uma reviravolta tão grande que as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Vão querer saber seu segredo. E você poderá testemunhar sobre o Deus que transforma a água em vinho, que multiplica pães e peixes, que manda Pedro pescar com moeda de ouro na boca do peixe. A oração específica está no livro digital. Já teve gente que recebeu ligação com proposta de emprego enquanto ainda estava fazendo a oração. É assim que Deus trabalha quando decidimos confiar completamente. Escreva: minha reviravolta financeira começou, porque palavras têm poder criativo. Quando Deus criou o universo, Ele falou. Quando Jesus fazia milagres, Ele declarava. Suas palavras agora estão criando uma nova realidade financeira. Aquela dívida que tira seu sono está sendo cancelada no mundo espiritual. Aquela oportunidade que você perdeu, uma melhor está chegando. Aquele dinheiro que te devem e você já perdeu a esperança, prepare-se para receber com juros e correção. A última visão de Padre Pio, antes de morrer, foi a mais gloriosa de todas. Ele viu o momento exato em que Deus diria basta para o sofrimento do seu povo. Viu pessoas dançando nas ruas, hospitais vazios porque não havia mais doentes, tribunais fechados porque não havia mais injustiça. Mas o que mais impressionou foi ver rostos específicos. Ele viu você. Sim, você que está lendo isso agora, viu o momento em que você receberia a notícia que mudaria tudo. E esse momento está mais próximo do que você imagina. Existe algo acontecendo no mundo espiritual, neste exato instante, que você precisa saber. É o que os anjos chamam de a grande convergência. Todas as orações que você fez na vida, todas as lágrimas que derramou, todos os jejuns, todas as promessas, tudo está convergindo para um único momento. É como se Deus tivesse guardado cada pedido seu numa conta poupança espiritual. E agora chegou o momento do resgate. Com juros, com correção, com bônus que você nem imagina. Padre Pio disse que reconheceríamos esse momento por sinais específicos. Primeiro, uma paz inexplicável tomaria conta do nosso coração, mesmo no meio do caos. Segundo, começaríamos a ter sonhos proféticos e visões. Terceiro, pessoas do passado voltariam para pedir perdão ou para trazer bênçãos. Quarto, portas que estavam fechadas há anos se abririam sozinhas. Quinto, e mais importante, sentiríamos a presença de Deus de forma tangível, como nunca antes. Comente. Eu reconheço todos os sinais, se você está vivenciando isso. A verdade é que Deus já decidiu te abençoar. A decisão já foi tomada. O decreto já foi assinado. O anjo já foi enviado. A única coisa que pode atrasar é a nossa própria incredulidade.
Padre Pio dizia que a dúvida é como uma parede de concreto no mundo espiritual. Os anjos ficam do outro lado com nossas bênçãos, esperando que derrubemos a parede. E como se derruba? Com fé do tamanho de um grão de mostarda. Apenas isso. Tem um capítulo no livro digital que ensina a técnica de Padre Pio para destruir muralhas de dúvida. É algo tão simples que parece impossível funcionar, mas funciona. Pessoas relatam sentir as muralhas caindo fisicamente, ouvindo estalos, sentindo o ambiente ficar mais leve. Pegue agora o livro no comentário fixado, porque sua bênção está literalmente esperando do outro lado dessa muralha. Quero compartilhar algo que Padre Pio disse apenas uma vez, para uma única pessoa, mas que foi registrado e guardado por décadas. Ele disse: virá um dia em que o povo de Deus acordará e perceberá que o sofrimento acabou, não gradualmente, mas de repente, como alguém que acorda de um pesadelo e percebe que foi apenas um sonho ruim. As dívidas que pareciam reais se dissolverão. As doenças que pareciam permanentes desaparecerão. Os relacionamentos que pareciam mortos ressuscitarão. E sabe qual é a parte mais extraordinária? Esse dia não é igual para todos. Para alguns foi ontem, para outros será amanhã. Mas para muitos, esse dia é hoje. Se você sentiu algo diferente ao acordar hoje, se sentiu que algo mudou no ar, se teve a intuição de que hoje seria especial, é porque seu dia chegou. Digite: hoje é meu dia de libertação total, e sinta as correntes caindo. Padre Pio tinha um dom especial chamado perfume místico. Pessoas sentiam perfume de rosas quando ele intercedia por elas, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. E esse fenômeno não morreu com ele. Continua acontecendo. Se você sentir um perfume agradável do nada enquanto lê isso, saiba que é confirmação divina de que sua oração foi ouvida. Não é coincidência, não é imaginação. É o céu dizendo: recebemos seu pedido, a entrega está a caminho. Mas agora vou revelar o maior segredo de todos. Padre Pio disse que no final dos tempos Deus faria algo inédito na história da humanidade. Ele apagaria o passado doloroso das pessoas. Não apenas perdoaria, mas faria como se nunca tivesse acontecido. As memórias traumáticas perderiam seu poder. As feridas emocionais seriam curadas retroativamente. É como se Deus voltasse no tempo e mudasse sua história. Escreva: meu passado está sendo reescrito por Deus, e permita que Ele faça essa cirurgia espiritual em você. Você sabe qual é a maior prova de que tudo isso é verdade? O fato de você ainda estar lendo. Em um mundo cheio de distrações, onde a atenção dura segundos, você chegou até aqui. Isso não é capacidade humana. É Deus segurando você, dizendo: preste atenção, isso é importante, sua vida está prestes a mudar. Cada palavra que você leu foi ungida para operar transformação. Cada frase foi uma semente plantada que está prestes a germinar. O tempo da colheita chegou. Padre Pio viu esse momento e chorou de alegria. Viu pessoas recebendo em um dia o que esperaram a vida inteira. Viu famílias sendo restauradas em questão de horas. Viu contas bancárias sendo multiplicadas sobrenaturalmente. Viu diagnósticos sendo revertidos sem explicação. E a melhor parte: viu que isso aconteceria com pessoas comuns, pessoas que o mundo não considera especiais, pessoas como você e eu. O último capítulo do livro digital tem a oração final de Padre Pio, aquela que ele fez no leito de morte, pedindo a Deus que abençoasse todos que crescem. É leitura obrigatória para selar sua bênção. A grande revelação que Padre Pio teve foi esta: Deus não está distante observando o nosso sofrimento. Ele está aqui, agora, neste momento, trabalhando ativamente para mudar sua situação. Cada segundo que passa, algo está sendo movido no mundo espiritual a seu favor. Pessoas estão sendo influenciadas para te ajudar. Recursos estão sendo direcionados para você.
Oportunidades estão sendo criadas especificamente para seu perfil. É uma operação divina em larga escala e você é o beneficiário. Declare: eu sou o alvo do favor divino e aceite sua posição de filho amado. Chegamos ao fim desta mensagem, mas para você é apenas o começo da vida que Deus sempre sonhou para você. Sabe aquele sonho que você tinha quando criança, antes da vida te machucar, antes das decepções, antes das perdas? Aquele sonho ainda está vivo no coração de Deus, e Ele está prestes a devolver para você, multiplicado, melhorado, abençoado de uma forma que você nunca imaginou possível. Quero que você saiba que enquanto você lia cada palavra desta mensagem, algo extraordinário estava acontecendo. Cada lágrima que rolou foi recolhida por anjos. Cada suspiro foi uma oração que subiu ao trono. Cada momento de esperança foi um portal se abrindo para sua bênção entrar. Você não estava apenas lendo, estava sendo transformado. Padre Pio disse que palavras ungidas têm poder de alterar destinos, e seu destino acaba de ser alterado para sempre. Antes que você saia daqui, precisa pegar o livro digital no comentário fixado. Não é apenas um livro, é seu manual de milagres. Pessoas relatam mudanças em 24 horas após começar a leitura. Não deixe para depois o que pode transformar seu agora. Enquanto você ainda sente essa presença, enquanto a unção ainda está fresca, vá e pegue seu exemplar. É gratuito porque as melhores coisas de Deus sempre são. Escreva: meu milagre já começou, porque declarar é manifestar. No momento em que você digitar essas palavras, algo será liberado no mundo espiritual. Aquela porta que estava emperrada há anos vai se abrir. Aquele telefone que nunca toca com boas notícias vai tocar. Aquele exame que você tem medo de repetir vai vir diferente. Aquela pessoa que você ama vai voltar. Aquele dinheiro que você precisa vai aparecer. Não é pensamento positivo. É decreto profético. Sabe o que mais me emociona em tudo isso? É saber que Deus escolheu você. Entre bilhões de pessoas no mundo, Ele direcionou você para esta mensagem, neste dia, nesta hora exata. Isso não é algoritmo de internet, é algoritmo divino. Cada clique que você deu para chegar aqui foi guiado. Cada distração que você venceu para continuar lendo foi uma vitória espiritual. Você passou no teste, você provou que está pronto. E agora, a promessa de Padre Pio se cumpre na sua vida. Aqueles que perseverarem até o fim verão a glória de Deus de forma inegável. E você perseverou. Mesmo quando tudo dizia para desistir, mesmo quando as pessoas te abandonaram, mesmo quando o diagnóstico foi terrível, mesmo quando o dinheiro acabou, mesmo quando o amor pareceu morrer, você continuou. E Deus viu cada momento de sua perseverança. Prepare-se porque sua vida está prestes a se tornar um testemunho. As pessoas vão perguntar o que aconteceu, como você conseguiu, qual foi o milagre. E você poderá testemunhar sobre o Deus que usou as palavras de um santo italiano para mudar o destino de alguém do outro lado do mundo. Seu testemunho salvará vidas. Sua história inspirará multidões. Sua vitória provará que Deus ainda faz milagres. Comente: Amém. Eu recebo tudo. E cele esta aliança com o divino. No momento em que você fizer isso, considere que está assinado no céu. Os anjos estão aplaudindo, os santos estão intercedendo, o próprio Padre Pio está sorrindo. E Deus, o Pai que nunca te abandonou, está dizendo: finalmente, meu filho está pronto para receber tudo o que preparei. Mas deixe-me dizer algo muito importante. O que está por vir é maior do que seu problema atual. Deus não está interessado em apenas resolver sua crise. Ele quer te dar uma vida abundante. Não apenas saúde, mas vitalidade transbordante. Não apenas provisão, mas prosperidade multiplicada. Não apenas paz, mas alegria indescritível. Você foi criado para a plenitude.
E é isso que está chegando. Nos próximos 7 dias, preste atenção aos sinais. O telefonema inesperado, o encontro casual, a porta que se abre, a ideia que surge, o convite que chega. Nada será coincidência. Tudo fará parte do plano divino se cumprindo. Padre Pio disse que quando Deus decide agir, ele não faz pela metade. Ele surpreende, impressiona, deixa todos boquiabertos com sua bondade e poder. Uma última coisa. No livro digital tem uma oração de gratidão antecipada que você precisa fazer. É agradecer antes de ver, é celebrar antes de acontecer, é dançar antes da música tocar. Porque no reino espiritual, a gratidão antecipada é a maior demonstração de fé que existe. E Deus honra essa fé de formas que transcendem nossa compreensão. Quero terminar dizendo isto. Você vai ficar bem. Não, você vai ficar mais que bem. Você vai ficar extraordinariamente abençoado. Aquilo que te fez chorar será motivo de riso. Aquilo que te humilhou será sua plataforma de honra. Aquilo que tentou te matar será seu testemunho mais poderoso. A doença que te assombra está com os dias contados. A dívida que te sufoca está prestes a ser quitada. O relacionamento que parece perdido será restaurado com glória. Padre Pio viu você vencendo, viu você testemunhando, viu você transbordando de alegria e gratidão. E se ele viu, é porque já aconteceu no mundo espiritual. Agora é apenas questão de se manifestar no mundo físico. E isso está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras finais. Receba sua bênção, receba sua cura, receba seu milagre, receba sua prosperidade, receba sua restauração, receba tudo que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, pela intercessão de Padre Pio. Está feito, está consumado, está decretado. Sua nova vida começa agora,